Olá, bem-vindos mais uma vez ao mundo da radiologia torácica. Meu nome é Mauro Esteves. Nós estamos no nosso módulo de anatomia radiológica do tórax, né? E nós vamos hoje falar sobre as artérias pulmonares e as veias pulmonares. Vamos relembrar como é que se dá a circulação no coração, o sangue venoso oriundo da cabeça, do pescoço e dos membros superiores, chega através da veia cava superior no átrio direito. Mesma coisa acontece com o que está voltando dos membros inferiores, da pelve e do abdômen, através da veia cava inferior, chegando ao átrio direito. O átrio direito, então, se comunica com a cavidade ventricular direita, que domina a porção central aqui do coração. Tudo isso aqui é ele. E através do seu cone de saída, existe aqui a interposição da válvula pulmonar e o tronco pulmonar. O tronco pulmonar se dividindo em direito e esquerdo. Nós vamos ver que a orientação espacial aqui é diferente. Obviamente, a artéria pulmonar direita é mais longa, porque ela tem que percorrer esse trajeto todo até chegar ao hilo pulmonar. A artéria lobar superior já emerge, se origina antes da exposição do hilo, então, na realidade, você não consegue ver no hilo a artéria pulmonar direita, você já vê ramificações dela, a artéria lobar e a artéria interlobar. Do lado esquerdo, você vê ainda a artéria pulmonar esquerda no hilo, rapidamente a emergência da artéria lobar superior e inferior. Chega-se à rede capilar pulmonar, então, apesar de ser uma artéria, está levando sangue venoso, na rede capilar pulmonar justa-alveolar, perialveolar, ocorre a troca gasosa e o sangue arterializado está retornando através de veias agora. Essas veias pulmonares, nós estamos vendo aqui 2 de cada lado, vamos discutir essa quantidade de veias que pode variar, até chegar no átrio esquerdo. O átrio esquerdo, através da válvula mitral, o sangue passa para a cavidade ventricular esquerda, que ejeta o sangue através do seu cone de saída, através da válvula aórtica, para a aorta torácica ascendente, crossa da aorta descendente e a aorta abdominal e artérias ilíacas. Com seus ramos coronarianos, tronco braquicefálico arterial, carótida, subclávia. Já vimos tudo isso aqui na nossa aula de aorta e troncos supraórticos. Muito bem, então essa é a circulação. O que nos interessa hoje é mostrar a circulação através da artéria pulmonar e seus ramos e o retorno através das veias pulmonares. Então está aqui de novo, sistema cava superior e inferior, átrio direito, ventrículo direito, tronco pulmonar, artéria pulmonar esquerda e direita, volta pelas veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, circulação sistêmica. Tudo isso aqui é uma confusão danada quando a gente olha tudo junto, né? A gente já aprendeu que o ventrículo direito, em situação mais anterior aqui, esconde o cone de saída do ventrículo esquerdo para a aorta. A gente já está vendo aqui a porção ascendente da aorta, mas está faltando a primeira parte da aorta, como nós vimos na nossa aula de aorta e tronco supraórtico. Então, o ventrículo direito aqui dominando anteriormente, com a artéria pulmonar à frente. Ela logo é cavalgada pela aorta, e aí ela se divide aqui no ramo direito e esquerdo. O ramo direito, obviamente, escondido pela aorta ascendente agora. Agora é o contrário, elas trocam, né? Reparem a artéria pulmonar esquerda se dividindo no seu ramo superior e inferior. E aqui no hilo já não vejo mais a artéria pulmonar direita, porque ela já deu origem à artéria lobar superior e à artéria interlobar. As veias estão misturadas nisso tudo aí, né? A diferença é que elas estão confluindo para o átrio esquerdo. Como essa aquisição aqui priorizou uma reconstrução tridimensional que a gente limpou aqui as veias pulmonares, não dá para ver muito bem isso, mas a gente vai ter a oportunidade de ver melhor. Então está aqui, na nossa aula de coração, a gente já entendeu que o coração tem essa disposição. O curso Crodes, ele é inclinado. Então eu não consigo ver de um lado cavidades direitas, do outro lado cavidades esquerdas. O que fica é assim: ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio direito e átrio esquerdo. Se eu quiser separar cavidades direitas e esquerdas, eu faço uma oblíqua anterior direita. Se eu quiser separar o que é cavidade atrial do que é a cavidade ventricular, eu faço uma oblíqua anterior esquerda. Então,
essas cavidades aqui, quando tangenciadas frontalmente, numa incidência radiográfica em PA, o que eu tangencio aqui do lado de cá é o átrio direito e aqui o ventrículo esquerdo. Vamos ver de novo? Átrio direito e o ventrículo esquerdo. Então, o coração, o ventrículo direito e o átrio esquerdo estão escondidos por trás dessas estruturas todas. Eu não estou vendo. Tá certo? Então, é isso que acontece. Na incidência em perfil, eu tangencio frontalmente aqui a cavidade ventricular direita e, posteriormente, o átrio esquerdo. Então, na incidência em perfil, ventrículo direito e o átrio esquerdo. Então, está aqui. Tem coerência. No final da nossa aula do coração, a gente concluiu isso aqui. Então, o que eu vejo na radiografia de tórax? Silhueta do átrio direito. Imagino que o ventrículo direito esteja aqui. Não estou vendo ele na incidência PA, não está sendo tangenciado. Aqui eu consigo tangenciar, o resto eu não consigo ver. Suponho que esteja isso. O átrio esquerdo eu não vejo, está escondido, mas aqui atrás eu consigo tangenciar sua margem posterior. O ventrículo esquerdo eu tangencio, ele é o responsável por esse grande arco aqui cardíaco. Contorno medial aqui eu não consigo ver. Um pouquinho do ventrículo esquerdo se projeta posteriormente aqui na porção mais inferior do perfil da imagem cardíaca. Olha a cava inferior aqui, nós vamos mostrar daqui a pouco. A aorta e a artéria pulmonar. Aqui o espaço subaórtico de um lado, espaço subaórtico do outro, ou janela aórtico-pulmonar. Vê a cava inferior, vê a cava superior. Aqui eu não consigo ver, não tangencio ela. Esse é o espaço subaórtico, que também está aqui. Então, isso aqui é o que a gente vê na radiologia convencional. E quando a gente fala em estrutura vascular, realmente a gente fica meio perdido. Existem sinais que vocês podem ver de oligoemia pulmonar ou de hiperfluxo, inversão do padrão vascular pulmonar, com ectasia das veias mais superiores, né? A cardiomegalia, qual câmara cardíaca que está aumentada. E você vai juntando isso tudo, você monta um raciocínio fisiopatológico que leva a crer que seja tal doença que você esteja vendo. Mas é óbvio que a partir desse momento em que você viu que algo de estranho está acontecendo na circulação pulmonar, ou com o coração, ou com os grandes vasos, os exames que vêm aí agora são ecocardiograma, angiotomografia, angiorressonância, até mesmo uma arteriografia pode ser necessária para investigar. Então, a radiografia convencional, apesar de suas limitações, nós não devemos desprezar os sinais que nós conhecemos de que algo de estranho esteja acontecendo com esses vasos ou com as câmaras cardíacas. Para pelo menos sugerir, olha, tem algo de estranho, vamos fazer o eco, vamos fazer uma angiotomografia, uma angiorressonância. Tá certo? Muito bem, a aula de hoje a gente vai querer falar sobre a artéria pulmonar e as veias pulmonares. Começando com a artéria pulmonar, então a gente está vendo aqui, ela é responsável por esse pequeno arco aqui, ó. Quando a gente mostra os arcos todos, né? O primeiro arco que acontece aqui em cima é o arco aórtico, aqui embaixo nós já aprendemos que é o ventrículo esquerdo, e aqui é o da pulmonar. A aurícula esquerda, ela está aqui. O apêndice auricular do átrio esquerdo fica projetado por aqui. Está escondido. Se o átrio esquerdo crescer, a gente conhece aquele ângulo carinal se abre, na nossa aula de coração a gente mostrou bem isso, nós também mostramos que a aurícula vai crescer e vai formar um quarto arco aqui. Certo? Bom, a incidência axial aqui, o corte axial, ele nos permite entender o que está acontecendo com o tronco pulmonar e as artérias pulmonares principais. Então, o tronco pulmonar à frente da aorta, então a gente entende por que no perfil ela está aqui na frente, ó, cone de saída do VD e a artéria pulmonar aqui. A gente imagina que ela seja verticalizada para depois se dividir. Reparem como ela é no plano inclinado, oblíquo, quase horizontalizado. Então aqui eu estou... Por isso que quando eu faço um corte axial, eu pego quase o eixo longitudinal do tronco pulmonar.
A inclinação da artéria pulmonar direita, diferente da esquerda, esta aqui mais paralela ao eixo transverso do tórax, essa aqui mais em situação sagital. Essa mais longa, porque tem que percorrer todo esse trajeto. Aqui no hilo não é mais a artéria pulmonar direita. Em algum ponto aqui a artéria pulmonar direita já deu origem à artéria lobar superior. Essa é chamada artéria interlobar. Ela tem esse nome porque ela ainda vai dar origem às artérias do lobo médio e artérias do lobo inferior. Então, uma artéria intermediária entre a lobar superior e as outras lobares. Do lado esquerdo, a gente está realmente vendo a artéria pulmonar esquerda aqui fazendo a imagem do hilo, mas também a gente vê a emergência aqui no hilo da artéria lobar superior e o resto é a artéria lobar inferior. Então, nós estamos vendo aqui a artéria lobar superior e inferior da artéria pulmonar esquerda. Tá certo? Então, no plano coronal absoluto, eu pego bem longitudinalmente essa aqui e às vezes eu pego uma bola que eu não consigo ver caprichosamente todo. Então, isso aqui é uma coronal meio obliquada para poder mostrar mais ou menos, nesse plano aqui assim, olha, mais ou menos as duas longitudinalmente. E uma fatia grossa, a gente chama de reconstrução em MIP, para pegar mais abrangência aqui e mostrar essa relação. Mas não é assim. Se eu fizer um corte fino, eu não consigo pegar as duas artérias porque elas têm eixos diferentes de orientação. Tá certo? Olha como a pulmonar esquerda no plano sagital eu consigo vê-la longitudinalmente. Esta aqui, se eu fizesse esse corte sagital um pouquinho mais para cá, eu veria uma bola, como eu estou vendo essa bola aqui. Tá certo? Aqui é uma imagem mais coerente, ainda que seja um MIP também, uma reconstrução volumétrica, mas dá para perceber bem que aqui eu mal e porcamente pego a artéria pulmonar esquerda, quase vejo ela de topo, e aqui eu vejo ela longitudinalmente. Reparem como a artéria lobar superior já emergiu antes da exposição do hilo. Então, o hilo ele é formado pela artéria lobar superior e a artéria interlobar, à direita. E aqui eu vejo a artéria pulmonar, ainda é a artéria pulmonar no hilo, mas rapidamente também origina a artéria lobar superior e a artéria lobar inferior. A gente ainda não está falando de veias, mas reparem que as veias são mais horizontalizadas, porque o átrio esquerdo ocupa uma situação mais inferior, então a confluência, principalmente na base, né? Aqui na periferia, todas essas artérias e veias têm uma orientação semelhante, mas chega uma hora em que as artérias ficam mais verticalizadas para poder chegar até o hilo, na realidade elas estão vindo do hilo, enquanto que as veias estão mais horizontalizadas para chegarem ao átrio esquerdo. Em situação bem central, isso acontece também nas veias superiores, mas lá para cima elas têm uma orientação semelhante. O que ocorre é que a ordem aqui entre artéria e veia modifica. As artérias lobares superiores são mais medializadas, mais próximas ao mediastino do que as veias. E aqui as veias são mais próximas do que as artérias. É sempre assim? Não, não, eu já vi pacientes com ordens diferentes. Isso ajuda a gente. O que ajuda, na verdade, é que você vai corte a corte vendo que isso aqui é uma artéria porque ela está vindo do hilo. Enquanto que essa aqui você continua seguindo e vê que ela está caindo no átrio esquerdo. Tá certo? Mas, de qualquer forma, essa visão espacial aqui é importante a gente entender essas orientações todas para não confundir na hora que você está fazendo uma anjo-TC, para ver se o paciente tem embolia pulmonar. Você vê um vaso colorido e outro que está sem contraste, mas essa artéria está entupida com trombo. Não, isso aqui não é artéria, isso aqui é a veia. Nós vamos ver que na anjo-TC para artéria pulmonar, a gente prioriza o contraste ainda na circulação pulmonar. Não deu tempo do sangue voltar pelas veias, elas estão debilmente opacificadas aqui, e aí a gente pode confundir e dizer que isso é uma artéria entupida. Não é. Tem que orientar, tem que observar bem a orientação, o destino daquele vaso ou a origem daquele vaso. Então, está aí o estudo arteriográfico mostrando a emergência da artéria lobar superior precedendo a imagem do hilo. Então, no hilo eu já vejo a artéria lobar superior e a artéria interlobar. Então, está aqui. Esse é um caso que mostrou bem aqui a interrupção dessa artéria com uma oligoemia vascular aqui por embolia pulmonar. Mas o que eu quero mostrar aqui é a anatomia da artéria lobar superior, ó, emergindo antes da exposição do hilo. Então, no hilo eu já vejo quem domina é a artéria interlobar e eu já vejo ramificações da artéria lobar superior. Com o advento da técnica helicoidal multi-slice, nós somos capazes de fazer
continuamente emissão de raio-x, o tubo vai rodando e emitindo radiação constantemente enquanto a mesa vai andando. Como a quantidade de detectores é muito grande, cada vez que eu rodo, eu obtenho uma quantidade enorme de informações. 64 canais, então são 64 fileiras de detectores, são 64 imagens a cada volta do tubo ao redor do paciente. 128, 300 canais. Então eu vou cada vez aumentando mais a velocidade do meu exame, que agora eu posso me dar o luxo de fazer com que a mesa ande bem rápido e eu consiga ter uma aquisição de resolução espacial excelente num tempo curto. O paciente, em tempo de apneia, vai ser mais confortável. Então, com o advento dessa técnica, ela veio a substituir a arteriografia, que ainda que tenha indicações formais da arteriografia. Na minha aula de TEP, vocês vão lá, vocês vão ver o confronto da angio-TC com a angio-ressonância e a arteriografia. Para que eu estude, através da tomografia computadorizada, um vaso específico, eu tenho que priorizar o momento certo no qual o contraste está chegando naquele vaso. Nós já aprendemos, o contraste vai começar a chegar no átrio direito através das veias, porque eu injetei o contraste numa veia periférica. No caso, vai chegar pela veia cava superior, porque eu, obviamente, vou injetar no membro superior. Não tem acesso venoso. Eu já peguei um paciente sem acesso venoso, chegou do hospital com uma veia profunda em veia crural. Então, chegaria pela cava inferior. Não importa, acaba chegando no átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar. Nesse momento, eu vou disparar o meu aparelho para que eu faça o diagnóstico de uma embolia pulmonar, de uma hipertensão arterial pulmonar. Não, mas minha prioridade não é essa. Minha prioridade é ver a aorta e coronárias e tronco supraórtico. Então, vou ter que esperar chegar através das veias pulmonares para depois chegar no ventrículo esquerdo, para depois chegar na aorta. Não, eu quero ver veias pulmonares. É no meio do caminho. Chegou pelas artérias pulmonares, vou esperar um pouquinho mais em um plano intermediário entre a aquisição pulmonar e a aquisição aórtica, eu tenho a aquisição das veias pulmonares. Então, neste momento aqui, eu vou olhando aqui, eu vou vendo o contraste chegando. Aqui está ótimo para disparar, mas ela vai ficar mais densa, mas ainda vai demorar para a mesa andar, mandar o doente prender a respiração e começar a aquisição. Aqui já vai começar a ficar tardio, porque eu já estou colorindo aqui, ó, provavelmente estou colorindo as veias pulmonares, porque já está chegando o contraste na aorta, então já chegou pelas veias, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e a aorta. Então, nesse momento agora, se eu quisesse priorizar a aorta bem opacificada, eu teria que esperar mais tempo, tá certo? Essa técnica aqui, para definir o tempo certo de disparo ou visual, também está bem discutido lá na aula de embolia pulmonar. Tá? E aí o que se quer é isso, olha. Nenhum contraste ainda nas veias pulmonares, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e a aorta, absolutamente não opacificados, e o contraste todo ele aproveitado na rede pulmonar. Aqui bem opacificado, aqui mal opacificado. Aqui falha de enchimento na artéria pulmonar. Uma imagem de infarto pulmonar com uma reação pleural. E eu posso fazer isso em vários planos, um plano coronal absoluto, indo de trás para frente, de frente para trás. Posso fazer em sagital e posso fazer em oblíquas, né? Acompanhando o trajeto do vaso que me interessa ser estudado. Eu posso marcar ponto a ponto cada um desse vaso e o software estica esse vaso e eu consigo ver a grande extensão dele acometida por trombos agudos, como a imagem de infarto pulmonar aqui. Então, eu consigo ver desde trombos mais centrais até os trombos mais periféricos. A ressonância, ela não tem uma resolução espacial muito boa para vasos periféricos. Existem ressonâncias agora que são capazes, sim, de fazer exames fabulosos, mas ainda pouca gente no Brasil que tem esses aparelhos. Mas, de um modo geral, a gente consegue, no aparelho de 1,5 Tesla, fazer um exame razoável, mostrando aqui a interrupção vascular, aquele paciente da arteriografia, com a oligoemia territorial. Trombo central também a gente consegue ver. Outra vantagem de se conhecer bem a anatomia é que os pacientes com embolia pulmonar que desenvolvem sobrecarga ventricular direita têm pior prognóstico.
Então, nós temos que ter a capacidade de, pelo menos no olhômetro, perceber que essa pulmonar, que não deveria ter o mesmo calibre da aorta, está com um calibre maior do que da aorta. Eu vou ensinar a maneira certa de cortar, de medir. Não é no corte axial, vou mostrar por quê. Da mesma maneira, eu já conheço a anatomia o suficiente na minha aula de coração para saber que o septo interventricular não é retificado assim. A cavidade ventricular esquerda é mais esférica, essa daqui é a imagem de semilua. Então, esse ventrículo direito cresceu o suficiente para retificar o septo e esse tamanho dele em relação ao ventrículo esquerdo absolutamente anormal. Não é esta relação que se espera ter entre o VD e o VE. Tá? A maneira certa para você definir, já que as artérias são inclinadas em eixos diferentes, você vai definir qual é o eixo longitudinal do tronco pulmonar e aí sim traçar uma linha transversal para obter o eixo curto do vaso e priorizar e realmente definir que esse é o diâmetro correto do tronco pulmonar. Aqui 2,7 por 3,2, sabendo que o normal é até 2,9. Acima de 2,9 já está anormal. Artéria pulmonar direita, vou fazer a mesma coisa, obtive um valor acima do valor normal. Não pode ultrapassar 2,5. Artéria pulmonar esquerda, a mesma coisa. Certo? Muito bem. Então, agora que nós vimos bem a circulação da artéria pulmonar, claro, ainda faltou falar o quê? A circulação periférica. Na periférica, ela vai traduzir a segmentação pulmonar. Vai lá na aula de segmentação pulmonar, senão essa aula fica muito longa. Então, eu fiz questão de dividir mesmo os assuntos em várias aulas diferentes. Então, vocês vão lá na aula de segmentação pulmonar para ver bem as divisões lobares e segmentares das artérias pulmonares. Agora está voltando tudo pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo. Comumente, é isso que acontece, 2 de cada lado. Então, eu tenho uma veia pulmonar. Isso aqui não é axial verdadeiro. Eu vou obliquar esse axial para obedecer o eixo de cada veia. Então, cada veia vai aparecer num momento diferente. Então, aqui eu estou mostrando a veia pulmonar superior caindo no átrio esquerdo, superior direita caindo no átrio esquerdo. Aqui a superior esquerda. Não confundam com a aurícula, com o apêndice auricular esquerdo. A veia pulmonar inferior, a outra está aqui, mas ela não está no mesmo eixo. Então, eu estou aqui obedecendo o eixo da veia pulmonar, estou fazendo um corte inclinado para mostrar a confluência da veia pulmonar inferior direita no átrio esquerdo. E agora sim, fiz uma inclinação que me permite ver um trajeto mais longo da veia pulmonar inferior esquerda chegando no átrio esquerdo. Esse paciente aqui tinha uma terceira veia do lado direito. Então, eu tinha mostrado aqui para vocês veia pulmonar superior, veia pulmonar inferior, e nós encontramos uma outra veia aqui, que é a veia do lobo médio, que comumente ela conflui para a veia superior e só então a veia superior cai no átrio esquerdo. Mas variações sobre o tema podem acontecer. Olha esse paciente aqui em 3D. Eu estou fazendo uma visão posterior, então eu rodei o paciente, então o lado direito ficou aqui e o lado esquerdo aqui. Tem 2 do lado e tem 4 veias. Então, a segmentar medial e lateral e medial caem isoladamente no átrio esquerdo. Isso aqui pode ter um significado muito importante quando o paciente vai ser submetido a uma ablação do átrio esquerdo para acabar com uma arritmia intratável. Então, o paciente já faz uso de medicamentos, já fez cardioversão e não resolve. Então, você pode descobrir onde está o estímulo arritmogênico e fazer uma queimadura dele, uma ablação térmica, para parar de ter arritmia. Então, normalmente, hoje em dia, os centros mais modernos, você tem um detector, como se fosse um detector de eletrocardiograma, e que você vai mapeando o átrio esquerdo e descobrindo onde está o estímulo arritmogênico. E ali, então, você faz a ablação. Se você não tiver como fazer o mapeamento, a gente sabe que esses estímulos arritmogênicos eles estão ao redor dos orifícios das veias pulmonares.
Então, eu tenho que definir para o médico quantos orifícios tem, porque se ele achar que tem só 4 e o estímulo arritmogêneo estiver ao redor do orifício dessa veia do lobo médio, ele perdeu a oportunidade, fez um tratamento muito invasivo que não foi solucionado, não resolveu o problema do doente. Então, a primeira indicação de fazer um estudo de veias pulmonares por imagem é definir quantas veias existem de cada lado. Tá certo? Repetindo, se você tiver condições de, durante o procedimento, ir mapeando, fazendo mapeamento elétrico da cavidade atrial, você não precisa saber quantas veias tem. Onde tiver arritmia, você vai lá e queima. Até isso é muito melhor, porque você não precisa ficar queimando desnecessariamente onde não tem estímulo arritmogêneo. Mas se você não tem esse recurso, você vai ser obrigado a queimar ao redor de todos os orifícios. Então, eu tenho que dizer para o médico quantos orifícios existem, quantas veias existem, quantos orifícios existem. Então, esse é um paciente que tem veias 2 de cada lado, mas nitidamente uma redução, uma hipoplasia das veias pulmonares inferiores. Elas podem ser difusas, pode ser exclusivamente uma veia. E as veias podem reduzir de calibre, e principalmente seu ósteo pode reduzir de calibre depois da ablação. Então, o paciente, depois da ablação, começa a fazer um edema pulmonar organizado no lobo superior direito. O resto do pulmão não tem edema. Então, obviamente, ele fez uma estenose da veia pulmonar superior. Então, o sangue está acumulando aqui em cima. Você repete o exame e compara o diâmetro do orifício da veia pulmonar com o exame prévio à ablação. Não é fácil medir, porque a gente aprende que a gente vai esticar o vaso no maior eixo dele e descobrir qual é o eixo transverso. Pronto, isso a gente aprendeu. Mas em que ponto eu vou medir? Porque se eu trouxer essa linha daqui um pouquinho mais para cá, onde ela está se abrindo já no átrio esquerdo, ela vai ser maior do que essa medida. Se eu vier daqui para cá, ela pode ser, aqui ela vai ser menor. Então, a regra é uma regra meio esquisita, mas que é a que funciona, porque é fácil de todo mundo repetir. Eu vou medindo. No momento que começar a aumentar o diâmetro, eu volto. É esse lugar que eu vou medir. Certo? Meio esquisito, né? Mas é assim. A regra é essa. Não tem um limite anatômico que me permita fazer de uma forma mais de especificidade maior. Tá? Então, eu vou fazer isso com todos os orifícios e vou dar essas informações para o médico e, se necessário, vou comparar com o exame posterior. A ressonância, ela tem uma boa capacidade para fazer todos esses estudos. Olha como quase que a veia do lobo médio caiu separadamente. Ela está confluindo bem junto aqui. Pode ser que os orifícios sejam separados. Quando é assim, a gente fala, considerando a possibilidade de um orifício único, o orifício meditando. Considerando a possibilidade das duas veias estarem desaguando separadamente, aí eu meço aqui e meço aqui. Porque realmente a gente fica na dúvida, às vezes, quando elas saem muito próximas do átrio esquerdo, saem não, confluem para o átrio esquerdo, a gente fica na dúvida, fica com uma incapacidade de definir. Olha como aqui ficou fácil. Juntou muito antes de chegar no átrio, então fica fácil. Certo? Repare o que está acontecendo aqui. Lá na nossa aula do sistema cava, eu mostrei para vocês a veia cardinal, que é uma veia que surge daqui, imitando uma cava superior direita, ela vai ser uma cava superior à esquerda e percorrendo a margem do coração. Por isso que a gente chama de veia cardinal. Está tendo uma obra aqui, eu vou fechar aqui para diminuir o barulho. Não sei nem se vocês estavam ouvindo esse barulho chato. Então, essa veia aqui, ela chama cardinal porque ela percorre aqui a margem cardíaca. E ela pode desaguar no sistema hemiásicos, pode desaguar no seio coronariano. Eu mostro lá todas as variações possíveis nessa aula, tá? E aí parecia que era isso que estava acontecendo aqui, olha. Está saindo uma bolinha aqui, ó. Às vezes essa veia cardinal é acompanhada de aginesia ou hipoplasia do tronco braquicefálico venoso que está cruzando para juntar com a cava, com outro tronco para formar a cava. Então ela tem um papel então importante, porque ele não tem como o sangue voltar para a cava. Então ele tem que vir por aqui,
cair no hemiásgus ou no seio coronariano para depois cair no ásgus. Se cair na hemiásgus, cai na ásgus e cava superior. Se não, ele vai para o seio coronariano, ato direito. Vocês vão ver direitinho lá na aula de cava, tá? Então, quando eu vi esse exame, eu fiquei crente que isso aqui era uma veia cardinal. Ainda que ele tivesse um tronco braquicefálico venoso bom aqui, desse lado, é uma veia cardinal. Eu fui acompanhando essa veia cardinal e estou vendo que existem vasos pulmonares ou saindo ou confluindo para ela. Não tinha certeza ainda do que estava acontecendo. Olha essa daqui, ó. Tá vendo? Então, existem ramos pulmonares, que eu já vou me antecipar, são veias pulmonares, não são artérias. Olha como a artéria não está tão opacificada assim. Tá vendo? Então, são veias, as veias são mais opacificadas do que as artérias. Confluindo para essa imagem. Então, vamos fazer o sentido contrário agora. Vamos ver essas veias confluindo, chegando aqui, indo para esse tubo, recebendo outra veia, vai subindo, recebe outra veia, vai subindo e cai no tronco braquicefálico venoso. Ou seja, a veia pulmonar superior esquerda, que deveria cair no átrio esquerdo, ela está se direcionando para o tronco braquicefálico venoso. E está fazendo um looping, porque o sangue oxigenado está sendo levado de novo para as cavidades direitas, para a artéria pulmonar, e vai chegar no pulmão de novo. O pulmão, o que você está fazendo aí? Te vi ainda há pouco. Pois é, não sei, eu estou seguindo a placa. Eu segui o fluxo. E ela vai ficar nesse looping. Tá certo? Olha a reconstrução, como ficou bonita, mostrando a veia pulmonar que deveria estar caindo aqui, ó, no átrio esquerdo. Ó, veia pulmonar superior e inferior. Aqui talvez, a gente não está vendo direito, mas é a veia pulmonar inferior. Eu não estou vendo a veia pulmonar superior, e a veia pulmonar superior está tendo um trajeto ascendente. Olha as confluências daquelas veias todas que a gente estava vendo, até chegar ao tronco braquicefálico venoso. Olha isso. E aí eu entendo por que eu falei logo no início, não, o tronco braquicefálico venoso não está hipoplástico, não, está até gordinho. Claro que ele está gordinho, porque ele agora está recebendo sangue do braço, está recebendo sangue do pescoço, da jugular. É assim que se forma o tronco braquicefálico venoso. E, além de tudo, agora o sangue que está vindo do todo o lobo superior esquerdo. Tá certo? Olha a reconstrução tridimensional muito bonita. Olha a diferença de contraste da artéria e a veia. Olha como as veias estão mais opacificadas do que as artérias. Então, era realmente veia confluindo e formando essa veia lobar superior, confluindo erroneamente no tronco braquicefálico venoso. Bem na junção, olha que a jugular aqui, ó. Bem na junção, a subclave desse lado não estava bem opacificada porque o contraste foi injetado no outro braço. Olha que bonito. Bom, então, na radiologia convencional é uma covardia, né? Mostrar uma radiografia convencional e pedir que a gente veja todas as estruturas que a gente viu aí, quem é veia, quem é artéria, fica difícil. Nós vamos ter uma aula separada agora, depois que a gente ainda falar sobre traqueia e broncos principais. Quando a gente explorar tudo que pode compor o hilo, a gente vai ter uma aula só sobre o hilo pulmonar. Tá certo? Porque aí a gente vai juntar todos esses conhecimentos para explicar o que acontece aqui. Tanto do ponto de vista da radiologia convencional, quanto na tomografia e na ressonância. Tá certo? Então, espero que essa aula seja boa para vocês aproveitem bastante. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.